Pergunta: o que vocês têm a dizer sobre essa temporada de problemas em alguns fundos da Rio Bravo? O que vocês acham da gestora? Essa é boa. É uma gestora que já está aí no mercado há bastante tempo, né? Então, assim, eles têm vários fundos, a gestão deles, né, sempre tem sido boa durante muitos anos, e aconteceram realmente alguns problemas recentemente, né? E aí, esses problemas eles foram muito discutidos, inclusive no canal do Baroni lá, eles trouxeram, o pessoal discutiram questão de regulamento dos fundos, né, quando o SAG veio para dentro do RBVA. Então, algumas coisas que aconteceram, né, nesse longo do tempo, foi bastante discutida, né, nessa live. O que eu acho, assim, que na época que esse fundo foi feito, esses fundos de agência, principalmente, que eu acho que são os principais problemas que estão acontecendo ali, né, focar nisso, né, na época que isso foi feito, né, em 2012, né, foi a melhor coisa do mundo. Né, a gente tinha uma taxa de juros bacana, né, o pessoal, todo mundo querendo dar saída, né, nesses imóveis, era uma segurança muito grande, cresceu bastante o mercado, só que, né, um contrato atípico, né, com 10 anos de duração ali até 2022, que a gente sabia, né, que poderia dar diversos problemas, até porque o banco, né, normalmente ele faz um monte de tipo de operações e dá prédio como garantia. Então, vários têm marcado coisa em gravame, tem problemas de documentação em cartório. Então, assim, a gente sabia já, né, que algum problema ia ter perto dos contratos atípicos. O problema dos contratos atípicos é muito isso, né? De início, ele te dá uma segurança muito grande. Fala assim, ó, vou ficar 10 anos casada com você. Né? Então, você casou com aquela mulher bonita e ela falou assim, ó, 10 anos casada junto com você. Você está apaixonado por ela, vai ficar casado durante 10 anos, mas quando está chegando perto dos 10 anos, né, o nosso contrato é ficar casado só 10 anos, né? Eu posso querer separar daqui a pouco. Aí você já fica aqui, cara, e agora, né? Você tenta fazer o melhor possível para tentar segurar o casamento mais 10, né? Então é isso que eles vão tentar fazer, né? Fazer o melhor contrato possível, né? Numa renovação de um contrato atípico para ficar casado mais 10 anos, né? Mesmo que não seja no atípico, que seja no típico, né? E os dois caminhando ali lado a lado, tentando um ajudar o outro. O que isso significa, né? Que determinado tipo de contrato, quando ele é atípico e está vencendo, vai depender muito das condições de mercado, né? Às vezes as condições de mercado não estão boas e você tem que fazer uma revisional muito para baixo. E se aquele imóvel gera menos renda, ele vale menos, né? Então ele é marcado a mercado a um valor mais baixo, você perde patrimônio, perde renda, né? Então são coisas do mercado. Se você entende o investimento, né? E eu já sabia que isso ia acontecer com os prédios com os edifícios de agência bancária, porque você foi vendo ao longo do tempo que as agências não estavam aumentando muito de tamanho, né? Uma agência ou outra ali de um determinado banco ia permanecer, como é o caso da Caixa Econômica Federal, que faz diversos tipos de atendimento social e tal, não dá para ficar fechando Caixa Econômica, mas Santander, né, pode fechar, Banco do Brasil pode fechar, né, outros bancos ali, pode acontecer isso também. Então, se você começar a entender, estudar bastante os ativos, entender os prédios que estão ali dentro, quais estão com problemas, que tipo de banco que está, né, com aquele contrato, qual o que a gestão está fazendo, né? Se está diminuindo a agência, se não está diminuindo a agência, o que está acontecendo? Então, você poderia, né, se você achasse ruim, sair do investimento antes de chegar no final. Ou então, sequer ter entrado, né? Se você é um cara mais buy and hold e não quer ficar mudando de investimento, sequer entraria, né, num negócio desse. É a mesma coisa que acontece também com alguns prédios de logística, ou alguns fundos que estão fazendo IPO recentemente. O cara, às vezes, tem um imóvel lá no meio de não sei aonde, um contrato atípico de 10 anos, com cap rate 10. Pô, tá excelente, né? Mas e depois, quando esses 10 anos passarem, né? Se você entrar agora pelo cap rate 10, você está entrando por conta de um retorno. Então, você também tem que sair por conta de um retorno. Né? O motivo de você entrar e de você sair tem que ser o mesmo. Se você entrou porque a gestão é muito boa, o portfólio é muito bom, você não vai se preocupar com isso, a não ser que piore. Se você entrou por causa de um contrato atípico, né, o contrato atípico um dia acaba. Né? Então, provavelmente vai ser o motivo de você sair. Então, tudo isso tem que estar na sua mente antes de você fazer o investimento, né? Você entender, né, o que pode acontecer no futuro. Porque investimento é isso, né? Você colocar um dinheiro agora pensando, né, no retorno futuro. Então, você tem que olhar para frente, né, e tem que tentar entender o que pode acontecer com esse ativo que você colocou na carteira. E aí tem que lembrar sempre o seguinte, né? Eu vou botar duas ponderações aqui. A primeira é que a gente está acostumado a fazer análise de ativos, mas a gente não está começando a se ligar, né? Que também todo ativo ele também tem um passivo.
Então, às vezes, você compra uma empresa que é um excelente negócio, você não olha o passivo. Então, o cara olha, pô, essa empresa aqui gera um dinheirão, não sei o que, é um excelente negócio, e não olha o passivo. Petrobras, por exemplo. Né? O sujeito comprava a Petrobras, a melhor petroleira do mundo, não sei o quê, e não olhava o passivo dela. Resultado, aconteceu o que aconteceu com a Petrobras há pouco tempo atrás. Mineradora do grupo X, não sei o quê, X, não, pô, legal, vai virar, não olha o passivo, que ela nunca minerou nada. Então, assim, o bom negócio, ele salta aos olhos. E aí a gente fica naquele negócio de analisar somente o lado bom. A gente não olha o passivo que está envolvido ali dentro. Dentro desse contrato em específico, né, a gente sempre soube que tinha esse problema lá dentro. Essa cláusula sempre existiu no contrato. E ela só veio aparecer agora porque está chegando no final do contrato. Mas as pessoas estavam tranquilas de investir nesse fundo até o dia que o sapato apertou. E aí, não, agora a gestora é ruim? Não. A cláusula sempre existiu. Então não é que a gestora é ruim. É você que não olhou o passivo que estava naquele fundo. E aí vem a segunda ponderação. A segunda ponderação é: você não tem que concordar com todo mundo e você não tem que estar aliado com a estratégia de todo mundo. Por quê? O que é bom para uma pessoa pode ser ruim para outra. De repente, esse tipo de cláusula, ele leva a acontecer uma arbitragem, quer dizer, descontar esse fundo. O sujeito pode comprar esse fundo do mesmo jeito e ele vai colocar ali uma tese de que esse assunto vai se resolver ali na frente. E ele vai gerar um lucro e o sujeito vai sair mais feliz do que quando entrou. Para ele, aquela estratégia foi boa, enquanto para outra, aquela estratégia foi ruim. Para uma pessoa agregou valor, para outra pessoa, aquilo tirou valor. Então, o mercado ele funciona assim. Você tem que ter um alinhamento com a gestão. Se desalinhou, como o Schneider falou, você comprou por um determinado motivo, aquele motivo deixou de existir, saia do negócio, demite o gestor. E, ó, esquece esse negócio de falar, não, porque esse cara aqui. Não, gente, aquele negócio ali pode ter tido aquele problema, avalia no próximo. É claro, o track record, né? Aquela avaliação que você vai fazer do gestor vai ficar arranhada ali dentro da sua ótica. Por outro lado, o outro cara vai ficar de olho naquele gestor, porque, pô, esse cara aqui já fez isso aqui uma vez. Será que não tem outro contrato desse jeito que eu posso arbitrar? Então, tem que ter muito cuidado quando avalia, na hora de você ver o seguinte: qual a condição que aquilo aconteceu? Quando aconteceu lá atrás era uma boa, agora que está chegando no final é que o sapato apertou, entendeu? Então, cuidado na hora de colocar esses posicionamentos, não prejulguem, tentem entrar em contato com o RI, tentem ver o que está acontecendo. Às vezes o RI não responde, às vezes o RI não se coloca, porque é uma disputa judicial que está acontecendo. Então, ele não pode, às vezes, abrir algumas coisas por questão de compliance. Então, vamos supor, eu vou processar o Schneider por algum motivo. Aí, aqui no meio da live, eu vou e dou todos os meus argumentos aqui, falo toda a minha estratégia aqui. O compliance vem, ó, me arrebenta. Ou eu teço algum tipo de comentário aqui que prejudica o andamento do processo. A pessoa não sabe quem está perguntando lá no RI. Então, pode ser por uma questão estratégica, o cara não abre o que está acontecendo. É o tal do período de silêncio que o cara tem que colocar. Ou o compliance não permite que o cara coloque ali a estratégia e ele se limita a colocar uma informação mais genérica. Então, tem que ter cuidado na hora que vai avaliar isso, principalmente quando há disputa judicial. E se você está desconfortável, não passou no teste do travesseiro, parte para outra. Ou não aporta mais, ou vai diminuindo a sua posição dentro do seu desinvestimento e acabou. Lá no Bombeiro a gente aprende o seguinte: você só entra num determinado acidente, numa ocorrência, sabendo por onde você vai sair. Não tem esse negócio de eu entrar e depois eu vejo por onde eu estou saindo, não. Porque se o telhado cair, eu tenho que ter uma rota de fuga. Eu tenho que ter uma escapatória. Eu tenho que ter um desinvestimento também. Eu sei porque eu estou investindo e sei porque eu estou desinvestindo. E tenho os meus alertas. Bateu aquele alerta, eu vou embora. Não vou ficar esperando outra coisa acontecer. Eu vou avaliando. Então, o investidor é aquele cara que tem que estar sempre ali, ó, na ponta do pé. Tem que estar sempre esperto, né? Porque alguma coisa pode acontecer e ameaçar o principal dele, beleza? Então, esse assunto aí, eu acho que ele está mais de disse-me-disse, de briga, de tentar polemizar num assunto que nem aconteceu ainda. Né? Ainda tem, essa disputa ainda pode acontecer. E se acontecer, a Rio Bravo tem uma estratégia. Qual é a estratégia dela? Você concorda ou não concorda? Não concordou, sai. Concordou, segura para ver o que vai acontecer. E segue a vida. Não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer em fundo imobiliário, em ação, qualquer coisa. Sempre vai ter alguma coisa no meio do caminho aí, beleza?
Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Segue a tua estratégia que vai dar bom.